Eu conheço muita gente que se apaixonou com o tal do Banco Roxinho, que tem esse cartão de crédito aqui maravilhoso e que tem rendimentos na conta corrente automaticamente. E sem dúvidas, nós temos que concordar que você simplesmente colocar o seu dinheiro na conta corrente e ele já começar a render é uma ideia sensacional. Eles foram pioneiros nessa estratégia e merecem muito mérito por isso. O problema é que muita gente aproveitou toda essa mordomia e entrou na zona de conforto e colocou todo o seu dinheiro ali na conta corrente do Nubank para já começar a render. Infelizmente, essas pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade para enriquecer no longo prazo pelo fato de ter colocado todo o capital ali na conta corrente do Nubank. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar por que isso não é uma boa ideia e qual que é uma solução que você pode ter para aumentar ainda mais os seus ganhos no longo prazo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar tudo isso sobre o Nubank. Se vale a pena colocar o dinheiro lá para render, quanto que rende e já dando um spoiler aqui, por que você não deveria colocar todo o seu capital no Nubank caso você queira de fato ganhar muito dinheiro com os investimentos no longo prazo. Por isso já deixa seu like aqui embaixo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar bastante e te dar uma luz sobre o que você deveria fazer com o seu dinheiro, beleza? Bora pro vídeo. Igual eu falei no início do vídeo, o Nubank é uma excelente instituição financeira, ele tem um marketing sensacional, o atendimento ao cliente é muito bom, tem essa funcionalidade de você colocar o dinheiro na conta corrente e já começar a render, entre várias outras vantagens que você tem no Nubank em relação a, por exemplo, os grandes bancos tradicionais, os bancões. Mas infelizmente o rendimento da conta corrente não está num nível tão alto assim. Isso não é tanta culpa do Nubank, na verdade é culpa de todo o cenário que a gente está vivendo e não culpa, porque ter um CDI baixo, um rendimento da conta corrente do Nubank, ou até mesmo um Tesouro Selic, um CDB do Banco Inter, num nível tão baixo assim, é até certo ponto positivo. É melhor que o CDI e a Selic estejam em níveis baixos em relação a níveis muito altos, como a gente viveu, por exemplo, ali em 2015, 2016. Taxa de juros muito alta não é uma coisa tão boa assim, é melhor que ela esteja mais baixa e, infelizmente, uma consequência disso é que o rendimento do Nubank não vai ficar tão atrativo assim e se você quiser juntar um valor um pouco maior ali no longo prazo para sua aposentadoria, você vai ter que abrir mão de parte do seu patrimônio investido na segurança e vai ter que colocar em ativos um pouco mais arriscados, mas que também vão te oferecer uma rentabilidade muito maior, principalmente considerando um prazo muito longo. Mas vamos lá, vou te explicar um pouquinho melhor. No mercado financeiro, a gente tem vários investimentos e cada um funciona melhor para uma pessoa diferente, que tem objetivos diferentes, que tem perfis de risco diferentes. Então, não existe um melhor investimento, existe um melhor investimento para cada situação. Então, tem aquele investimento que vai ser excelente para o curto prazo, para a reserva de emergência, que é, por exemplo, a Nuconta, o CDB do Banco Inter, Tesouro Selic. Esses títulos, eles vão garantir o que a gente precisa de segurança e liquidez, mas também a gente vai ter outros tipos de investimento que vão ser melhores em prazos diferentes e para quem quer, por exemplo, correr um pouco de risco a mais para ter uma rentabilidade maior. Então, se você está investindo no médio prazo, no longo prazo, você consegue sim ter investimentos que são melhores para essa situação. E não é porque o investimento está rendendo pouco, como por exemplo a Nuconta, um CDB do Banco Inter, que ele é um péssimo investimento. E também não é porque um investimento está rendendo muito que ele é um excelente investimento. A gente tem que analisar também outros fatores que não são a rentabilidade, como por exemplo a liquidez, o risco e tudo mais, justamente pelo fato de que a gente tem que fazer um match do que a gente quer com o que aquele investimento está oferecendo para a gente. Então se a gente está investindo, por exemplo, no curto prazo, a gente não pode pegar aqui um investimento que vai ter muito risco. Pelo contrário, curto prazo é segurança e liquidez. E como consequência disso, para a gente ter essa segurança, essa liquidez, a gente vai ter que abrir um pouco de mão da rentabilidade. É natural, não existe almoço grátis, nem tudo são mil maravilhas. A gente tem que ponderar isso. Se a gente quer ter segurança e liquidez, a gente vai ter que abrir mão do outro fator que é a rentabilidade. Se a gente quer ter mais rentabilidade, talvez a gente vai ter que abrir mão um pouco da liquidez, vai ter que abrir mão um pouco da segurança. É assim que funciona o mundo dos investimentos. Então não é porque o Nubank, a Nuconta está rendendo pouco que é um péssimo investimento. Pelo contrário, ela é uma excelente
excelente alternativa, principalmente para quem quer alocar ali na reserva de emergência, ter um dinheiro de fácil acesso, para quando precisar, em qualquer situação, você tem esse acesso ao dinheiro fácil, você consegue resgatar e usar, gastar para qualquer coisa que em outros investimentos talvez você não conseguiria fazer isso, talvez não seria possível. Então não me entenda mal, eu não estou falando aqui para você tirar todo o seu dinheiro do Nubank, que ele é um péssimo investimento e que você não vai ganhar dinheiro lá. Não, o que eu estou falando é que talvez para mim não seja tão inteligente assim você pegar todo o seu patrimônio, se acomodar ali na zona de conforto, colocar ele todo no Nubank, pegar o dinheiro de curto, médio, longo prazo, aposentadoria e colocar tudo junto ali, porque isso não vai te trazer uma rentabilidade tão alta igual você poderia ter. E se você quiser pegar todo o seu dinheiro e colocar de fato no Nubank, tá errado? Não, não tá. Nos investimentos não tem certo e errado. O que eu estou querendo trazer aqui é uma forma, na minha visão, que seja um pouco mais eficiente de você conseguir aumentar sua rentabilidade no longo prazo sem correr riscos tão altos assim, diversificando a sua carteira, investir em ativos um pouco mais rentáveis, como por exemplo na bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, outros tipos de produtos financeiros que não seja simplesmente pegar todo o seu capital dentro de uma instituição como, por exemplo, o Nubank. E para ilustrar isso tudo que eu estou falando, vou trazer alguns dados aqui, algumas contas para você entender a diferença que isso pode fazer no longo prazo. A previsão da taxa Selic e ali do CDI para o final do ano, de acordo com o relatório Focus, é de 2% ao ano, o CDI seria de 1,9%. E isso, querendo ou não, é muito pouco quando a gente compara com a rentabilidade histórica de ações, de fundos imobiliários. A gente está no menor patamar histórico da taxa Selic e, naturalmente, o CDB do Banco Inter ou até mesmo a Nuconta não vão render tanto assim. E só para você ter uma ideia, dá uma olhada nesses dados aqui. Se você investir R$500 por mês durante 480 meses, que seria o equivalente a 40 anos, e considerando essa taxa de 2% ao ano aproximadamente, você chegaria no final desse período com um patrimônio total acumulado de R$ 365.763,54. Isso para alguns pode ser muito dinheiro, para outros pode ser muito pouco, mas a mensagem que eu quero trazer aqui é que quando a gente investe em conhecimento, tem noção de fato do que a gente está fazendo, o que é melhor para a gente, investe alinhado com os nossos objetivos, o nosso jogo pode mudar completamente de patamar. A gente consegue ter uma rentabilidade muito maior, consegue acumular um patrimônio muito maior e, consequentemente, aposentar com uma qualidade de vida muito maior. E olha isso aqui. Pegando todos esses mesmos dados, tudo mais constante, se a gente investisse o mesmo tanto por mês, na mesma quantidade de meses, no mesmo prazo, e a gente só mudasse a rentabilidade, ou seja, saísse de 2% ao ano para 12% ao ano, que seria ali uma média até conservadora para investimentos em ações, fundos imobiliários, de uma carteira bem diversificada, considerando a rentabilidade histórica, a diferença do seu patrimônio ia ser muito alta. Só para você ter uma ideia, os R$365 mil teriam se transformado em quase R$5.900.000. Esse resultado é mais de 16 vezes maior do que o resultado inicial. Ou seja, você vai chegar lá na sua aposentadoria daqui 40 anos com um patrimônio 16 vezes maior e, consequentemente, você conseguiria ter uma renda passiva, um dinheiro ali para você usar na sua aposentadoria, uma renda 16 vezes maior também. A sua qualidade de vida seria 16 vezes maior. E por que eu estou falando 40 anos? Porque pelo público que acompanha meu canal, a maior parte das pessoas está ali na faixa dos 20, 25 anos. E se a gente pegar 40 anos para frente, a gente chegaria na casa dos 65 anos, que é a idade padrão, média, que é tradicional das pessoas se aposentarem ali, por exemplo, no INSS. Então, se a gente considerar esse mesmo prazo, as pessoas teriam uma condição muito melhor do que teriam caso estejam esperando a aposentadoria do governo. E eu sei que provavelmente muitos de vocês devem estar se inspirando para vocês conseguirem realmente mudar de vida, mudar o seu jogo e conseguir acumular um patrimônio muito maior ao longo da sua vida, mas sempre vai ter aquele 1% que deve estar pensando mais ou menos assim: nossa, mas 40 anos é muito tempo, investir esse tempo inteiro pra só lá na frente gastar, melhor gastar dinheiro todo agora, eu nem sei se eu vou estar vivo até lá. Mas aí eu venho e te digo, estatisticamente você vai chegar até lá, estatisticamente você vai chegar nos 65 anos e você tem só 3 opções e uma escolha a se fazer. A primeira, você pode chegar lá e depender do governo, depender do INSS para aposentar, que não vejo que seja a melhor opção a se fazer, até porque a gente nem sabe se o INSS vai estar vivo até lá, se não vai ter nenhum calote por aí que
o INSS simplesmente quebrou e não vai conseguir pagar todo mundo, justamente porque a gente tem menos pessoas nascendo, a natalidade está diminuindo, a expectativa de vida está aumentando, então tem menos população economicamente ativa para bancar quem já está de fato aposentado, que está vivendo cada vez mais, então a conta não fecha. Ou então você tem a segunda opção de ficar aí na sua zona de conforto, deixar todo o seu patrimônio no Nubank ou até mesmo no CDB do Banco Inter ou no Tesouro Selic e chegar lá nos 65 anos com uns R$365 mil. Ou você pode mudar de patamar, sair da sua zona de conforto e começar a investir de uma forma muito melhor, muito mais consciente, buscar conhecimento, investir numa carteira diversificada de ações, fundos imobiliários, de renda fixa, até mesmo investimentos no exterior, fazer uma carteira bem completa mesmo, buscar conhecimento para aumentar a sua rentabilidade e chegar lá na frente, nos seus 65 anos, que você vai chegar muito provavelmente, com um patrimônio 16 vezes maior e, consequentemente, com uma renda passiva, uma aposentadoria 16 vezes maior também que você teria na segunda opção e nem sei quantas vezes maior que você teria, por exemplo, no INSS. E uma coisa eu te garanto, só depende de você, não vai ser fácil, requer muita disciplina, muita paciência, você entender, buscar conhecimento, diversificar a sua carteira e pensar no longo prazo. Nada vai vir muito fácil, mas sim é possível, é só você querer ter aquela disciplina de investir lá todos os meses numa carteira diversificada e por aí vai. Então, se esse vídeo te inspirou, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você achou, se você vai começar a investir de forma mais diversificada, onde você investe, como está a sua carteira hoje e manda esse vídeo também para aquele seu amigo que está com todo o dinheiro ali no Nubank só porque é muito fácil colocar na conta e já render, que ele tem que criar uma carteira diversificada também. Então mostra para ele, quem sabe você vai ajudar muito ele também com isso, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.